tem uma questão de módulo, né? É importante lembrar que o módulo é quando a gente está olhando o valor absoluto daquele número ou pensando a distância dele até o zero. Isso quer dizer que se eu faço um módulo de 2, isso aqui é 2, e módulo de menos 2 vai ser 2 positivo também. Né? Então, aqui está o 0, aqui está o 2 e aqui está o menos 2. Estou olhando o que é essa distância aqui. Inclusive, a gente pode estender isso lá quando a gente fala de números complexos. Bom, o que importa é que quando eu faço um módulo de alguma coisa, eu preciso, necessariamente, o que vai sair desse módulo, o resultado disso vai ser uma coisa positiva. Então, eu posso analisar essa questão só por esse raciocínio, mas eu vou mostrar um outro jeito depois. Como eu quero ver quando que a f de x é maior que a g de x, eu vou olhar esse sinal da f de x. Então, a f de x, ela é módulo de x mais 1. Como está tudo dentro do módulo, eu não estou subtraindo alguma coisa desse módulo depois, quer dizer que não importa quem é esse x, esse troço vai dar positivo, porque o que quer que seja que eu tenha dentro, em módulo, vai ficar positivo. Então, eu tenho certeza que esse troço aqui é positivo sempre. Beleza. Vamos olhar agora a g de x. A g de x, ela é menos módulo de x menos 1. Bom, essa parte aqui, ela é sempre positiva, pelo mesmo argumento da primeira. Como está em módulo, vai ser sempre positivo. Mas como eu tenho um menos na frente, o menos na frente dessa coisa positiva vai dar sempre negativo. Então, toda essa partezinha que é menos módulo vai ser negativa. Com esse menos 1, vai ficar ainda mais negativa, digamos assim. Mas o que importa é que isso aqui vai ficar negativo sempre. Então, como eu tenho uma coisa que é sempre positiva e a outra que é sempre negativa, quer dizer que a f vai ser maior que a g sempre, porque um positivo sempre vai ser maior do que um negativo. Então, eu tenho certeza que a f de x é maior que a g de x sempre, ou seja, vale para todo x pertencente aos reais, que aqui está escrito na alternativa E como indo de menos infinito a mais infinito, né? Está escrito como um intervalo. Tá, mas se eu não tivesse uma coisa desse tipo, se eu tivesse um módulo de x mais 1 menos 10, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, módulo de x mais 1 menos um 10 aqui fora, isso aqui vai me dar negativos, vai me dar alguns valores negativos. Então, é interessante que eu consiga também olhar isso sem fazer essa análise, né? Que eu dê uma análise um pouco mais geral. Então, vamos pensar nisso aqui. Se eu fosse montar uma desigualdade, eu teria que fazer que módulo de x mais 1 tem que ser maior que menos módulo de x menos 1. E resolver essa desigualdade é uma coisa muito horrorosa, porque eu tenho dois módulos aqui e também a desigualdade para cogitar. A desigualdade de módulo ela pode ser um pouco tricky, assim, tem que tomar um cuidado. Então, eu não vou olhar isso através da desigualdade, eu vou olhar isso através de gráfico. E essa análise é importante porque a URGS ela costuma aparecer gráfico em módulo, tá? Então, o que representa fazer módulo no gráfico? Bom, se o módulo é considerar somente positivo, então quer dizer que o que é positivo fica positivo e o que é negativo vai virar positivo. Então, no meu gráfico, a parte que é positiva fica igual e a que é negativa, eu vou fazer uma reflexão no x. Então, primeiro vamos olhar como é que seria a f de x, vou fazer uma f' de x aqui, se ela fosse apenas x mais 1. Então, se eu olhasse ela sem o módulo, a x mais 1, ela é uma reta, porque ela é uma função aqui de primeiro grau, que corta no 1, né? Então, corta o y no 1, porque o termo independente é 1. Então, ela vai fazer isso aqui. Vai cortar aqui no 1. Como eu tenho um valor positivo aqui na frente do x, quer dizer que ela é crescente. Então, ela é isso aqui. Aqui eu sei também que ela vai cortar no menos 1. Se eu quisesse conferir esse valor, bastava fazer x mais 1 igual a 0, né? Porque cortar no x quer dizer que ela vai ter y0, então x seria menos 1, beleza. Tá, então agora, quando eu faço o módulo desse troço, quer dizer que essa parte que está acima do x, que é a parte que corresponde aos y positivos, né? Ela vai ficar exatamente igual. Mas a parte que estava vindo para baixo, que é essa aqui dos y negativos, ela vai refletir para cima. Então, eu vou ficar com um gráfico que é um V. Tá? E vai ficar assim no meu gráfico. Tá, temos o gráfico, então, da f de x. Então, esse aqui é o gráfico da minha f de x. Vamos olhar agora o gráfico da g de x. Então, eu vou fazer aqui primeiro uma g' de x. Porque eu tenho um gráfico ali. Notem que isso é importante, tá? Se eu tenho aquele menos 1 dentro do módulo ou se eu tenho aquele menos 1 fora do módulo. Como aqui eu tenho módulo do x somente, eu vou olhar primeiro essa aqui. Somente a que é igual a x.
Essa aqui, ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, ela vai fazer exatamente isso aqui. E aí agora, né, se eu faço ela em módulo, mesmo raciocínio da anterior. O que está positivo fica igual e o que está negativo vai vir para cima. Então, ela vai ficar com esse desenho aqui. Espera aí, deixa eu melhorar esse negócio. Aqui, assim. Tá, agora vamos olhar o que acontece quando eu faço menos isso daí. Então, quando eu faço uma G, duas linhas de X aqui, como menos um módulo de X. Toda vez que eu faço um menos num gráfico, quer dizer que eu vou inverter tudo. Diferente do módulo em que a parte positiva fica igual e a negativa eu vou trocar, aqui tudo troca, porque menos na frente de mais vai ficar negativo e menos na frente de menos fica positivo. Então, quer dizer que tudo que eu tinha aqui para cima vai vir lá para baixo. Claro, nesse gráfico aqui não vai, a gente não tem parte negativa, né, para ir para a parte positiva, então por isso que a gente vai fazer tudo que era positivo ir para baixo. E agora eu vou fazer a outra alteração, que é, então, uma G, 3 linhas aqui de X, que é justamente pegar aquela que eu já tinha calculado, que é a menos módulo, e subtrair uma unidade. Como eu estou subtraindo uma unidade no que antes era a G, então quer dizer que todo mundo no meu Y vai ter que descer uma unidade. Então, o meu gráfico que antes cortava aqui no 0, agora vai ter que cortar no menos 1. Essas alterações que eu fiz aqui, elas funcionam basicamente para todas as funções, tá? Eu poderia fazer uma análise parecida se fosse um módulo de seno de x, por exemplo, se eu adicionasse 1 nesse seno e assim por diante, né? Fazendo, assim, seno de x em módulo e aí mais 1. É diferente de se eu adicionar no x, né? Mas, enfim, essas análises aqui poderiam ser estendidas para outras funções. Tá, cheguei então que o meu gráfico da G de X, né, que é justamente o que eu queria, até não precisa descer 3 linhas, vai ser esse, e o meu gráfico da F vai ser esse. Vou botar tudo, então, no mesmo plano, para ver quando que um gráfico é maior que o outro. E aí, quando eu coloco tudo no mesmo plano, tá aqui o meu gráfico da G de X, eu vejo que para o mesmo X, então, para esse X aqui, que eu não sei quem é, eu vou ter o F aqui positivo, enquanto que o G vai ser um valor negativo. Se eu pego esse valor de X aqui, o meu F é 0, mas o meu G é negativo, então o F ainda é maior. Se eu pego esse valor de X aqui, o meu F vai ser positivo e a minha G é negativo. Então, pelo gráfico, a gente também confirma que a F de X ela é maior que a G de X sempre. E por isso que a gente fica, então, com a letra E.